Alô, galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF neste sabadão, véspera de jogo do Santos. Amanhã tem Santos e Vasco, ou melhor, Vasco e Santos lá em São Januário, a partir das 18h30, estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo vou falar, claro, sobre a preparação da equipe, da ausência do Soteldo, que eu trouxe aqui com exclusividade para vocês. Vou falar também do time provável, lista de relacionados. E vou falar ainda sobre esse novo contrato de patrocínio do Santos. Vou dar detalhes desse novo acordo que vai trazer muito dinheiro para o Peixe. Vou falar também, vou trazer para vocês informações do adversário, informações do Vasco, hoje treinado, dirigido pelo ex-técnico do Peixe, Fábio Carille. Será que o Carille vai colocar 2 caminhões na frente do gol do Vasco? Será que o Vasco vem com um esquema bastante fechado? Será que o Carille vai propor jogo? A gente vai ouvir aqui um colega especialista no Vasco que vai falar sobre isso também. Beleza, gente? Tudo isso depois da vinheta. Fique ligado. É isso aí, galera. Muitos assuntos para a gente comentar, discutir e informar aqui para vocês nesse vídeo. Antes, deixa aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Você sabe, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Peixe, sendo inscrito no canal, você também participa de sorteios regulares de camisas oficiais do Santos a cada meta atingida aqui no canal, meta de inscritos. Já estamos com 54 mil inscritos e a nossa próxima meta aqui é chegarmos a 60 mil inscritos. É rápido, é só vocês colaborarem que a gente chega rapidinho e aí eu já posso sortear 2 camisas oficiais do Santos para vocês. Beleza? Esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Bora falar com mais calma desse Santos agora, e o primeiro assunto do vídeo vai ser sobre patrocínio master. Vou trazer informações com detalhes do acerto que o Santos fez com a 9Bet, uma casa de apostas que será a nova patrocinadora master do Santos a partir do dia 14 de abril, quando vence o contrato da atual patrocinadora, a Blaze. Bom, eu vou trazer aqui números. Vocês vão entender, para vocês entenderem melhor aqui como é que vai ser esse contrato do Santos com a 9Bet. O Santos recebia da Blaze 45 milhões de reais por 2 anos de contrato. Esse foi o acordo que o Santos fechou na última renovação do seu contrato de patrocínio master. 45 milhões por 2 anos, certo? Vence agora no dia 14 de abril. Havia uma multa rescisória de 20 milhões, o Santos tinha propostas até já no ano passado para melhorar o seu contrato de patrocínio master, mas o Santos não fez isso, não trouxe um novo patrocinador porque tinha que pagar essa multa de 20 milhões. Para efeito de comparação, eu vou trazer para vocês a última proposta de patrocínio master que o Santos recebeu no ano passado, que foi da Parimet, que é uma casa de apostas que não atua mais no Brasil, encerrou suas atividades no Brasil no final do ano passado, e é por isso que o Santos não prosseguiu as negociações com a Parimet. Mas a proposta da Parimet era de 90 milhões por 3 anos de contrato, mais 40 milhões variáveis, que dependiam aí de algumas metas que o Santos deveria atingir em campeonatos para ter esses 40 milhões a mais. Por exemplo, se classificar para Libertadores, Copa do Brasil, esse tipo de coisa. Então a proposta poderia chegar a 130 milhões de reais. Bom, como eu disse, a Parimet não atua mais no Brasil, essa negociação foi encerrada. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Santos se baseou nessa proposta da Parimet para achar o seu novo patrocinador, para negociar com o novo patrocinador. Eu não tenho informações oficiais sobre o acordo que o Santos fechou com a 9Bet, mas pelas minhas apurações, esse acordo é muito parecido com a proposta que o Santos recebeu lá no ano passado da Parimet. Ou seja, cerca de 120 a 130 milhões de reais. Esse deve ser o valor que o Santos vai receber da 9Bet, que também
fechou um contrato de 2 anos com o Santos. Então, o novo patrocinador master do Santos, a 9Bet, uma casa de apostas, fechou esse contrato de 24 meses e deve pagar entre 120 e 130 milhões de reais ao Santos. Acho que foi um ótimo contrato que o Santos fez de patrocínio master. Outros parceiros também devem vir, né? Na sequência, o Santos está aí negociando vários tipos de patrocínio. O efeito Neymar tem contribuído muito, tem ajudado bastante. O Santos tem que aproveitar mesmo esse momento e fazer os melhores contratos possíveis e até contratos como esse, de 2, 3 anos, para que protejam o clube caso o Neymar saia, por exemplo, agora no meio do ano, quando encerra esse primeiro contrato que ele assinou com o Santos de 6 meses. Mas a tendência, como todo mundo sabe, é que o Neymar continue. Então o Santos tem que aproveitar mesmo esse momento que com a presença do Neymar, claro, sempre o clube vai conseguir atrair mais investimentos, mais patrocínios, isso é completamente natural, né? O efeito Neymar, a visibilidade que o Neymar traz para o clube, tudo isso é muito importante e o Santos tem que tirar proveito. Bom, amanhã tem jogo, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vasco a partir das 18h30, lá em São Januário. E além de marcar a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, esse jogo também marca o reencontro do Peixe com seu ex-treinador, o técnico Fábio Carille, que comandou a equipe em 2024 e, em termos de resultado, foi muito bem. Foi vice-campeão paulista, campeão brasileiro da Série B, recolocou o Santos na elite do futebol brasileiro. Mas, claro, saiu daqui porque a torcida e a diretoria também não aprovava o estilo de jogo que ele adotava, um estilo bastante reativo, bastante pragmático, um jogo de resultado, né? E o torcedor do Santos quer mais, né? Faz parte da filosofia, do histórico do Santos. O Santos é um clube que a torcida do Santos, né? Além de resultado, quer um futebol bonito, quer um futebol jogado para frente. E o estilo de jogo do Carille não tinha nada a ver com isso, né? Mas em termos de resultado, temos que dar a mão à palmatória, ele foi muito bem por aqui. Bom, e como é que esse Santos vai começar o Campeonato Brasileiro? Como eu trouxe com exclusividade no boletim que eu gravei ontem aqui para vocês, o Santos não vai ter Soteldo. Soteldo serviu a seleção venezuelana ao lado do Rincon, do volante Rincon, os dois jogadores venezuelanos do Santos. Nas duas últimas rodadas das eliminatórias, os dois juntos chegaram no meio da semana aqui ao Brasil, se reapresentaram na quinta-feira. Porém, pelas informações que eu apurei, o Soteldo apresentou desgaste físico ao ser reavaliado junto com o Rincon na quinta-feira e, por isso, vai ser poupado da partida. Tem gente que acredita que ele só não foi levado para o Rio de Janeiro, só não vai para o Rio de Janeiro, por conta daquela confusão que ele teve na partida em que o Santos goleou o Vasco na Vila Belmiro, ainda pela Série B, naquele jogo em que o Santos vence por 4-1 e ele sobe em cima da bola. Isso causou muita polêmica entre torcedores e jogadores das duas equipes e tem gente que acha que o Soteldo não vai para o Rio por isso. Mas a informação que eu tenho, a informação que eu colhi nos bastidores, é que a questão é física mesmo. Como o Soteldo jogou o tempo inteiro na última partida da Venezuela, mais de 90 minutos, na vitória sobre o Peru por 1-0, terça-feira lá na Venezuela, ele sofreu um desgaste maior do que o Rincon, por exemplo. O Rincon vai para o jogo, ele também serviu a seleção, mas ficou no banco de reservas, entrou nos dois jogos, entrou na derrota para o Equador por 2-1, que aconteceu na sexta-feira, e entrou na vitória sobre o Peru, mas jogou bem menos minutos do que o Soteldo. E é por isso que ele apresentou um desgaste físico menor, pelo que eu apurei, e foi relacionado para a partida contra o Vasco. Então, Soteldo vai ser preservado, como eu trouxe com exclusividade para vocês ontem, e o Rincon vai para o jogo. Eu vou trazer agora a lista completa dos jogadores relacionados para essa partida. Tá aí, goleiros, sem nenhuma novidade, o técnico Pedro Caixinha sempre leva 3 goleiros para jogos fora de casa, e são esses aí, Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes, são os goleiros que têm atuado na temporada. Laterais, Escobar, Sherman, Léo Godoy e Kevson, são os 4 jogadores mesmo para essa posição que também sempre são relacionados. A exemplo dos zagueiros, Gilza, Ivaldo, Lampérez, Luizão e João Basso. Volantes, Gabriel Bontempo, Rincon e Pituca. Meias, Barreal, desta vez Barreal vai ser aproveitado como meia, e Tassiano, né? Barreal e Tassiano, os meias. Atacantes, Roleiser, que vai ser titular, Tiquinho, Guilherme, David Washington, Gabriel Veron e Luca Meireles, esse garoto que, olha, joga muita bola esse menino, fez 2 golaços na vitória do Sub-20 no meio da semana, jogador muito bom, de muito futuro, o Santos aposta muito nesse menino. Agora, vai ter menos espaço, porque tem David Washington, que é o substituto natural hoje do Tiquinho. Mas
é garoto de futuro, está fazendo aí uma bela temporada pelo Sub-20 e promete bastante, deve ajudar o Santos muito em breve também no elenco profissional. Bom, e a escalação do time, o time que deve começar a partida contra o Vasco? Bom, a escalação, gente, é essa que eu trouxe para vocês durante toda a semana, não deve ter mudança nenhuma mesmo. Gabriel Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Bom Tempo, Barreal, a grande surpresa, atuando aí como meia criativo, Roleiser do lado direito, se firmando como titular, ele que já foi titular no amistoso contra o Coritiba, Tiquinho e Guilherme, esse vai ser o time que vai começar a partida contra o Vasco. É isso, é um bom time, é um time que tem condições de vencer o Vasco no Rio de Janeiro. E mais importante do que isso, além dessa formação titular, o Santos hoje tem jogadores muito interessantes no banco de reservas. Eu falei aqui do menino Luca Meireles, mas tem o David Washington, tem também o Veron, que entrou muito bem, foi titular no amistoso contra o Coritiba e foi muito bem. Enfim, o Santos hoje tem um elenco capaz de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Espero que isso já fique claro, que já se reflita nessa estreia do Peixe contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. E para encerrarmos esse vídeo, eu vou trazer para vocês informações do adversário do Santos, do Vasco. Como é que vem esse time do técnico Fábio Carille para encarar o Santos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, quem vai contar isso para vocês é o meu colega Eduardo Alves, do canal Analisa Vasco. Fala aí, Edu. Fala aí, pessoal do canal do Wagner Frederico, eu sou Eduardo Alves, do Analisa Vasco, agradeço ao Wagner pelo convite e deixo aqui uma breve saudação a todos vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo. Vou rapidamente falar sobre o Vasco e como ele chega para esse confronto diante do Santos pela estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco, desde a eliminação para o Flamengo na semifinal do Carioca, não entra em campo oficialmente, porém fez algumas partidas, jogos treino, né, por assim dizer, contra equipes mais modestas aqui do futebol carioca para manter a sua preparação para a estreia na competição nacional. Essas partidas foram duas. Foi contra o Maricá, uma vitória por 4-2 em confronto disputado no centro de treinamento do Vasco, e depois uma vitória por 2-1 contra o Boa Vista, também disputada no centro de treinamento do Vasco. São duas equipes que disputarão a Série D pelo Brasileirão esse ano e que disputaram o Campeonato Carioca da Primeira Divisão juntamente ao Vasco. O Vasco vem tendo muitas críticas da torcida pela forma como vem jogando futebol. A eliminação para o Flamengo deixou escancarado que o time tem sim diversas deficiências na montagem do elenco, mas também, claro, no trabalho do Fábio Carille. Vocês aí puderam perceber muito das características do Carille, né, nesse último ano em que ele esteve aí. Algumas dessas críticas já vão se traduzindo aqui pelo lado vascaíno da situação também, como, por exemplo, a dificuldade de povoar o meio-campo, a dificuldade de potencializar os pontas, né? Enfim, a gente teve uma melhora nisso com a chegada do Lodi Augusto, do Nuno Moreira e do Benjamin Garré, 3 jogadores de lado de campo, que foram as últimas contratações do Vasco na então janela de transferências internacional, mas mesmo assim fica a impressão de que muito deve melhorar para que o Vasco consiga ter uma temporada de fato competitiva. E, bom, falando sobre esse time, né, o que a gente pode esperar, essa escalação provável, a gente teve aí recentemente a informação do Globo Esporte e que foi corroborada por alguns jornalistas setorizados no dia a dia do clube. Então a escalação provável do Vasco para esse confronto, ela é com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, os zagueiros João Vitor e Maurício Lemos, o lateral esquerdo Lucas Piton, os volantes Hugo Moura e Paulinho, o meio-campista Felipe Coutinho, o ponta esquerda Nuno Moreira, o ponta direita Benjamin Garré e o centroavante Pablo Verrete. Dificilmente vai fugir muito dessa estrutura, foi essa que a gente pôde perceber aí durante o Campeonato Carioca. Acho que possíveis mudanças, possíveis surpresas, talvez seria sair o Coutinho para entrar o Payet, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, até pelo momento dos dois ali. O Garré jogou como meia em alguns momentos dessa intertemporada, mas é pouco provável de que ele vai ficar fora da ponta direita. Falando sobre desfalques e retornos, o desfalque central é o David, ponta esquerda, segue se recuperando de lesão no LCA. O retorno principal, na verdade, os retornos principais são do ponta Adson e do meia Estrela, que sofreram lesões na última temporada e vinham se recuperando até o início aí desse Campeonato Brasileiro. Certamente começarão jogando, na verdade começarão no banco de reservas, né? Não começaram jogando. Bom, agradeço pelo convite aí do Wagner, expectativa de uma boa partida, espero estar aqui futuramente para, mais uma vez, quem sabe, falar sobre o Vasco da Gama. Saudações e valeu! Olha aí, o torcedor do Vasco agora sofre o que sofreu o Santista no ano passado. Mas é isso, né? Equipes comandadas pelo Carille, elas jogam assim. É um futebol mais pragmático, de resultado, um futebol reativo. São equipes que têm dificuldade de ficar com a bola, tocam muito de lado. Mas a culpa não é do Carille, né?
O Carille tem os seus méritos, o Carille tem os seus pontos positivos, as equipes do Carille são muito seguras, conseguem bons resultados, mas não tem futebol bonito, não tem futebol jogado para frente, não tem aquele futebol vistoso que o torcedor do Santos gosta, e pelo jeito o vascaíno também, mas não dá para reclamar. Quem contrata o técnico Fábio Carille sabe o que está contratando. O Santos, quando contratou o Carille no final de 2023, sabia que estava contratando um técnico para conseguir resultado, que era o principal objetivo do Santos, né? O Santos precisava fazer uma boa campanha no Paulista e precisava garantir o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Então, a culpa não é do Carille, a culpa é de quem contrata. Se quer algo diferente, se quer um futebol para frente, ofensivo, mais vistoso, tem que contratar outro treinador, como o Santos fez agora com o Pedro Caixinha, que tem um estilo completamente diferente. Portanto, o Santos sabe muito bem o que vai encontrar no Rio de Janeiro, uma equipe mais fechada, uma equipe mais reativa. Esse deve ser o time do Vasco. O Santos tem que saber explorar isso, explorar a posse de bola, trabalhar bem pelas laterais do campo, explorar o drible, as jogadas de bola parada para vencer aí essa retranca do Vasco, que eu acho que vai ser assim mesmo, né? Eu acho que o Vasco vai tentar explorar realmente os contra-ataques contra o Santos. Tem bons jogadores, Felipe Coutinho, né? Baita jogador hoje, claro, já no final da carreira. Tem o Veguete também, que é um centroavante oportunista, um centroavante que é bom finalizador, tem que ficar atento a ele. Enfim, é um jogo difícil, um jogo complicado, mas eu acredito no Santos, acho que o Santos tem condições de fazer uma grande estreia no Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Grande abraço a todos, valeu, até mais!